O auxílio-acidente e sua eficácia perante o Estado Democrático de Direito. Maria de Fátima Rodrigues de Oliveira e Rafael Aparecido Santino. Resumo: o artigo procura informar de forma detalhada como funciona o benefício previdenciário chamado de auxílio-acidente. Através de análise bibliográfica em doutrinas, jurisprudências e leis, busca-se entender o funcionamento do benefício, seus requisitos, quem são os beneficiários e os valores que compõem o benefício e sua eficácia perante o Estado Democrático de Direito. Diante disso, conclui-se que o sistema brasileiro deixa a desejar perante o cidadão brasileiro, descontando do trabalhador mensalmente a contribuição e, quando ele mais precisa, diante do acidente de trabalho, nem sempre o beneficia devidamente como mereceria, por fazer parte do sistema. Introdução. Na redação original da Lei N. 8.213/91, o auxílio-acidente era cobertura previdenciária concedida apenas quando se tratasse de acidente do trabalho, tal como definido na lei. Com as alterações introduzidas pelas leis N. 9.032/95 e 9.528/97, a cobertura previdenciária alcança acidente de qualquer natureza, inclusive trabalhista. Desse modo, o benefício é concedido ao segurado que, após sofrer acidente, seja ele de qualquer natureza, passa a ter redução na sua capacidade de trabalho. Não se trata da incapacidade total para trabalhar, mas de que, consolidadas as lesões decorrentes do acidente, o segurado tem que se dedicar a outra atividade, na qual, de certa forma, terá um rendimento menor. Portanto, o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória que é pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho. O segurado que tenha perda parcial de sua capacidade de trabalhar consequentemente sofrerá uma redução da sua remuneração e por isso o auxílio-acidente tem por objetivo recompor, indenizar, essa perda que o segurado poderá sofrer. Os danos conexos a um acidente que se resultarem irreparáveis, podendo dentre eles serem aferidos diversos graus de gravidade, não podem caracterizar invalidez permanente para todo e qualquer trabalho, pois nessa situação o auxílio-acidente não seria a medida adequada a ser perseguida pelo segurado. 1. Beneficiários do auxílio-acidente e o acesso ao benefício. Conforme exposto anteriormente, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com ele, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, e não somente de acidentes de trabalho, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nas palavras de Simone Barbizan Fortes e Leandro Paulson, o fato gerador do benefício, portanto, é complexo, uma vez que envolve 1. Acidente, 2. Sequelas redutoras da capacidade laborativa do indivíduo, 3. Nexo causal entre o acidente e as sequelas. O conceito de acidente legalmente determinado para sua concessão, embora fosse restrito ao acidente de trabalho no início da vigência da Lei N. 8.213/91, alargou-se para abarcar, a partir da Lei N. 9.032/95, que modificou a redação do referido art. 86, depois novamente modificada pela Lei N. 9.528/97,
aquele provindo de acidente de qualquer natureza ou causa. Tem-se, pois, hoje, a exigência de ocorrência de um acidente de qualquer natureza ou causa, isto é, que pode ser acidente de trabalho ou não, determinante de uma enfermidade que resulte em incapacidade parcial para o trabalho. Exemplifica-se, tanto o segurado que sofre uma queda de um andaime na construção civil, quebrando uma perna, quanto aquele que sofre o mesmo resultado em acidente de automóvel, no final de semana, poderão enquadrar-se para fins de percepção de auxílio-acidente, se daí resultarem sequelas incapacitantes. Barbizan e Paulsen, 2005, p. 133. Também sobre o assunto, a Lei N. 82131991, art. 86, caput, assim dispõe, segundo o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Desse modo, não basta a existência de sequelas, sendo imprescindível que elas impliquem redução da capacidade de trabalho ou impossibilidade de seu desempenho, com possibilidade de outra ocupação nesse caso. Assim que o segurado fazer jus ao auxílio-acidente, não poderá mais ser considerado incapaz, visto que se encontrará apto a retornar ao desempenho de suas atividades laborativas habituais, ou para outra na qual tenha sido reabilitado. Contudo, o segurado não desempenha seu trabalho com a mesma desenvoltura em razão das sequelas que decorrerão do acidente sofrido. Quanto aos seus beneficiários, tem o direito ao recebimento do auxílio-acidente o empregado, urbano, rural e doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, conforme se observa nos artigos 18, 1º, e 39, e, da Lei N. 82131991, com a redação conferida pela LCN 1502015. Contribuintes individuais e segurados facultativos não fazem jus a esse benefício, segundo a interpretação dominante, por não estarem enquadrados na proteção acidentária. Normalmente, o auxílio-acidente se dá após o fim do auxílio-doença, desde que comprovado que a causa que se originou no auxílio-doença foi responsável pela materialização de sequela a qual produziu uma redução na capacidade da atividade habitual do segurado, de forma que ele não possa mais realizá-la sem que seja afetado por essa redução laborativa, originada pelas sequelas do acidente. Contudo, não dará ensejo ao benefício o caso que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e o caso de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho. Exemplificando, João exercia a atividade habitual de digitador. Certo dia, sofreu um acidente de qualquer natureza. Submetido a uma cirurgia de urgência, acabou tendo um dedo amputado. Evidentemente, após a cirurgia, João precisou ficar de repouso. Afastou-se do trabalho durante um período de 70 dias, o que lhe viabilizou a concessão do auxílio-doença, afinal ficou incapaz para exercer sua atividade habitual por tempo superior ao previsto na legislação, art. 60 da Lei N. 213/91. Porém, com o passar do tempo, a lesão consolidou-se e desencadeou uma sequela, a perda definitiva de um dedo. Neste momento, indaga-se: será que João pode voltar à sua atividade habitual, digitador, com apenas 9 dedos? Considerando-se que sim, resta entendido que no momento ele possui apenas uma redução da capacidade para o seu trabalho. Nessa oportunidade,
o auxílio-doença é convertido em auxílio-acidente, desde que a constatação seja realizada por um perito técnico do INSS. Quadro 1. Conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente. Veja o quadro na revista. Dessa forma, o auxílio-acidente, em razão da redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual, implica reconhecer que existe a possibilidade de que o segurado possa continuar a exercer sua atividade, sem prejuízo do benefício. Referente a isso, expõe o artigo 104, em seu parágrafo 2º do Decreto de número 3.048/99. Art. 1042 graus. O auxílio-acidente será devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-acidente, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Assim, o segurado pode ao mesmo tempo receber o salário ou qualquer tipo de remuneração e receber o auxílio-acidente. 2. Carência, termo inicial e termo final. Conforme o artigo 26, da Lei N. 82131991, a concessão de auxílio-acidente não está condicionada a um período de carência. Dessa forma, para esse benefício, não é exigida carência, porém é necessário que o requerente ostente a qualidade de segurado. A não existência de um prazo de carência caracteriza-se pelo motivo de que ninguém pode prever quando sofrerá um acidente que resulte em sequelas. Independe de carência a concessão, em favor dos segurados especiais, do benefício de auxílio-acidente, desde que reste comprovado o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses igual ao correspondente à carência do benefício requerido. Assim, e nos exatos termos do art. 39 da Lei 8.213/91, temos que, para auxílio-acidente, basta ao segurado especial comprovar o exercício de atividade rural no momento imediatamente anterior ao evento. O termo inicial para o recebimento do benefício se dá no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou na data do indeferimento administrativo, se procedente o pedido judicial, ou na data da apresentação do laudo pericial em juízo, se não requerido administrativamente. O termo final para a cessão do recebimento do benefício se dá na data da morte do segurado, se o auxílio-acidente e a aposentadoria foram concedidos antes de 11 de novembro de 1997, ou, na véspera da aposentadoria, se o acidente ocorreu a partir da vigência da Lei N. 95281997. 3. Cálculo do valor da renda referente ao benefício. O cálculo do valor da renda mensal desse benefício foi diversas vezes modificado. Nos termos da Lei N. 6.367/76, que o denominava auxílio suplementar, a renda mensal era fixada em 20% do salário de contribuição. Com a Lei N. 8.213/91, passou a ter a denominação atual, com renda mensal fixada em razão do grau de redução da capacidade laborativa, em 30%, 40% e 60% do salário de contribuição. A partir da vigência da Lei N. 9.032/95, a renda mensal passou a ser de 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença. Vale frisar que o auxílio-acidente não substitui os salários de contribuição nem os ganhos habituais do segurado. Por esse motivo, a renda mensal pode ser inferior ao valor do salário mínimo.
Além disso, o valor não pode ser superior ao valor do teto previdenciário, R$ 5.839,45, ano de 2019. Em regra, o benefício não pode ser cumulado com nenhum tipo de aposentadoria ou auxílio-doença, porém, excepcionalmente, poderá ser acumulado com o auxílio-doença, desde que os motivos geradores da redução da capacidade para o trabalho e incapacidade para o trabalho sejam diferentes. As sucessivas mudanças da legislação suscitaram a questão da aplicação do direito intertemporal, porque muitos segurados que já recebiam essa cobertura previdenciária pretenderam a revisão do valor da renda mensal do benefício de acordo com as novas regras, mais benéficas na maioria dos casos. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio tempus regit-actum, que constitui a regra geral de aplicação das leis no tempo e significa que as normas jurídicas têm efeitos para o futuro, caracterizando segurança jurídica, que tem por fundamento o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Esse tem sido o entendimento do STF, consolidado no julgamento do RE 415.454/SC, que decidiu sobre a aplicação da Lei N 9.032/95 às pensões por morte concedidas antes de sua vigência, vê item 5.3.6.1.2, infra. A questão chegou ao STJ, que, em julgamento de recurso repetitivo, adotou entendimento em sentido contrário ao do STF. O fundamento invocado foi o de que, ao contrário da pensão por morte, em que as contribuições do segurado são cessadas em razão do óbito, o auxílio-acidente é pago ao segurado que continua a contribuir, justificando, assim, a aplicação das novas regras aos benefícios anteriormente concedidos. É comum que o segurado tenha prévia cobertura previdenciária de auxílio-doença em razão de sequela de acidente que lhe acarrete a incapacidade temporária, e, somente após a consolidação das lesões, terá direito ao auxílio-acidente. A MP 1.59614/97, convertida na Lei N 9.528, de 10 de dezembro de 1997, alterou a redação dos 1º e 3º do artigo 86 do PBPS, vedando a acumulação do auxílio-acidente com o benefício de aposentadoria, e permitindo-a em relação a qualquer remuneração, rendimento ou outro benefício auferido pelo acidentado. A partir da data da publicação da MP 1.59614/97, 11 de novembro de 1997, o auxílio-acidente deixa de ser vitalício, cessando com a aposentadoria do segurado. A alteração é significativa porque, como sempre acontece em matéria previdenciária, atingiu segurados que já recebiam a cobertura previdenciária de auxílio-acidente antes da Lei N 9.528/97. Surgiu, então, a questão: esses segurados têm direito adquirido ao auxílio-acidente de forma vitalícia e, por isso, podem acumulá-lo com a aposentadoria. Em 31 de março de 2014, o STJ editou a súmula 507, a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de novembro de 1997, observado o critério do art. 23 da Lei N 82131991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. 4. Disposições finais.
O auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória que consiste em garantir ao segurado uma quantia monetária baseada em seus salários anteriores, ao se acidentar por qualquer motivo, desde que cause uma sequela que o incapacite ou reduza sua capacidade laborativa para a atividade habitual, um auxílio que o ajude a equalizar seu salário para que não sofra uma desestabilidade brusca em seu orçamento ou estilo de vida. O benefício também propõe que o segurado possa ser remanejado para a realização de outra função que necessite de menos esforços ou que ainda continue em sua antiga função desde que não tenha reduzido seus esforços para exercê-la. Para ter acesso ao benefício, é necessária a caracterização cumulativa de dois requisitos. São eles: a redução da capacidade para o trabalho, mais especificadamente a redução efetiva na realização de atividade habitual pelo segurado, e a realização de perícia médica necessariamente feita por um médico oficial do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Não existe nenhum tempo de carência de contribuição para que seja requerido o benefício. Um acidente, seja ela de qualquer natureza, não pode ser previsto, e, por esse motivo, não se pode exigir um período de carência para requerer o auxílio. Tratando-se de valores referentes ao recebimento do benefício, existe um cálculo pré-definido por lei para que seja calculada a renda mensal referente ao pagamento do benefício. O valor resultante desse cálculo é a renda mensal atribuída ao pagamento do benefício ao beneficiário. O cálculo é baseado na média aritmética simples correspondente a 80% dos maiores salários de contribuição em todo o seu período contributivo, art. 28 Lei nº 8.213/91, a renda mensal resulta de 50% deste valor. Vale destacar ainda que a renda mensal não pode ultrapassar o valor do teto previdenciário, R$ 5.839,45 ano de 2019, embora não tenha nenhuma limitadora de valor mínimo. Só muda anualmente de acordo com a portaria dada pelo Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, de número 9 de 16 de janeiro de 2019, conforme o salário mínimo vigente desde então. Embora o auxílio acidente e o auxílio doença tenham natureza e finalidade totalmente diferentes, é recorrente a confusão da definição entre eles. Ambos são benefícios garantidos aos segurados da Previdência, porém são operados distintamente tanto em causa quanto em tempo. Quadro 2 O funcionamento do auxílio-doença. Veja o quadro na revista. Como pode ser interpretado na tabela, a finalidade, os prazos e o tempo de carência são distintos dos previstos para o auxílio-acidente. Contudo, existem auxílios-acidente que se originam por acidentes de trabalho. A partir de dados oficiais disponibilizados pelo INSS, o site Smart Lab realizou um tratamento dessas informações, em forma de um gráfico, que se encontra logo abaixo. Para ilustrar a quantidade de benefícios dessa espécie em nossa região, anexamos a este artigo o recorte gráfico que ilustra o número acumulado de concessões de benefícios previdenciários do tipo auxílio acidente por acidente do trabalho, B94, no município de Marília SP no período compreendido dos anos 2000 até 2018. O gráfico apresenta a evolução histórica do número de concessões nesse período. Gráfico 1 Auxílio acidente por acidente de trabalho, B94, série histórica. Marília SP. Veja o gráfico na revista.